Fala aí, pessoal, beleza? 6 de abril de 2025, está no ar mais um Central da Resenha, nossa terceira edição. Boa noite, Danilo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Thiagão, Fernando. Boa noite para nós. Boa noite, Thiago. Como é boa que tá noite, indo? boa noite a todo mundo aí. Tudo certo, acompanhando todos os stands aqui, para poder falar alguma coisa depois. Bacana. E hoje nós vamos falar nesse programa aqui sobre a estreia do Corinthians na Sul-Americana, tudo de Corinthians e Huracan. Também vamos falar sobre a estreia de São Paulo e Tajeres pela Libertadores da América. E também vamos repercutir toda a rodada do Campeonato Brasileiro, com foco em alguns jogos específicos, principalmente no Vasco, Corinthians e Vasco, e Atlético Mineiro e São Paulo. Então, eu queria primeiramente agradecer a vocês por estar nos assistindo nesse exato momento. Um bom dia, boa noite ou boa tarde para você e seja bem-vindo. O primeiro tópico que eu vou chamar aqui para vocês é a estreia do Corinthians sobre a Sul-Americana e vou deixar o Danilo falar um pouco sobre o que aconteceu no jogo rapidamente. Pode falar, Danilo, o que aconteceu no jogo? Pois é, eu queria falar o que aconteceu de outra forma, né? Mas eu vou falar o que não aconteceu, né? Que foi o esporte, futebol não ter sido praticado pelo Corinthians Paulista. É isso que aconteceu, né? O Corinthians conseguiu a proeza de tomar 2 gols de um cara que estava quase um ano sem fazer gols, que é o Guilherme Sequeira. Só isso, tá? Para começar. Porque o Corinthians tem essa luz negra na Libertadores, né? Ele consegue, né, na Libertadores, na Sul-Americana, tomar gols para jogadores completamente aleatórios, zagueiros de 40 anos, jogadores que não marcavam há um ano, e assim por diante. Né? Então, eu acho que, assim, falando um pouco mais sério agora, o Corinthians teve um problema do nervosismo, né? De ficar afoito, de querer fazer o melhor jogo, mas não fazer o básico. Acho que foi isso. Você percebe ali que durante o jogo os caras estão tão tensos ali, teve algumas discussões ali durante a partida mesmo, assim, dos próprios jogadores e tal. E aí você teve um erro juvenil do Gustavo Henrique, né? Que foi no segundo gol ali que determinou a vitória do Huracan. No primeiro gol, eu acho que é mais desatenção mesmo, assim. É mais desatenção de você não estar bem posicionado, de você. Não sei, o Corinthians acho que peca um pouco em alguns jogos de. Eu, pelo menos, tenho essa sensação de menosprezar o adversário. Eu senti isso vendo a partida. Parece que o Corinthians entrou menosprezando o Huracan e foi com aquele sentimento de tipo assim, qualquer jogada aí a gente vai emplacar e vai fazer gol. Fazer gol. A qualquer momento a gente vai ganhar o jogo. Só que quando a partida começa não é assim. Cara, você tem que respeitar o adversário. A gente joga aqui o Campeonato Paulista com um time que não tem divisão nacional. E você toma sufoco, você toma pressão. Então, eu acho que o Corinthians tem esse mal ainda. Tem duas coisas que estão ali dividindo atenções, que em algumas partidas você está soberbo, menosprezando o adversário, você está ali achando que a qualquer momento você vai fazer o gol e vai liquidar a partida tranquilo, e não é bem assim. E você tem outros momentos onde isso é mais nas competições internacionais, com o Corinthians, é que você tem um nervosismo, onde você está ali de uma forma querendo fazer o primeiro, o segundo gol logo ali para liquidar ali uma pressão, para ficar com um ambiente mais tranquilo. E quando isso não acontece, porque você pega ali muitas vezes o adversário que está fechado, como aconteceu com o CV, depois foi o que aconteceu com o Barcelona, que fez um jogo impecável primeiro em casa, e aí agora você teve isso de novo. Então o time fica ali fechadinho, bonitinho, esperando a sua bolinha do contra-ataque,
E quando essa jogada do seu gol, Corinthians, ali não acontece, começa a gerar aquela pressão. Você vê a pressão ficar palpável ali no campo. Então, acho que o Corinthians está pecando nisso. Imagino eu, que é o assunto que a gente vai abordar depois, aí, que a vitória na rodada contra o Vasco, tendo jogado muito bem, eu acho que isso vai dar uma tranquilizada nos caras para, na próxima partida que já vem essa semana, jogar de uma forma mais fluida. Pelo menos a minha expectativa, né? Até o que a gente falou no último programa aí. O Corinthians tem que ter essa tranquilidade de administrar bem o jogo, de entender o que ele precisa fazer para realmente despachar, né, ali essa euforia que toda vez fica no time e a gente possa ir tranquilo para essa segunda fase. Acho que o Corinthians tem a obrigação de passar, é o time mais qualificado também para esse isso, grupo, né? Mas o Corinthians qualificado em todos os não se aspectos. portou bem ali no jogo, né? O Corinthians tentou, cara, assim, mas é aquilo, o Corinthians caiu nessa armadilha que ele mesmo cria. O Corinthians entra pressionado porque, pô, você já tá com a obrigação de ser o primeiro da chave, porque você é o time mais estruturado, você é o time mais rico, você é o time que tem os melhores jogadores, e você vem, aí o pessoal trouxe a pressão de ter sido eliminado na pré-Libertadores, da forma que foi, principalmente, porque isso foi pesado. Né? A forma como aconteceu a eliminação, você não jogou nada no primeiro jogo, veio no segundo, jogou tudo, mas não foi suficiente, porque você teve do outro lado um time que construiu um resultado muito bom e conseguiu administrar bem no segundo jogo. Né? Eles fizeram o risco calculado, o Barcelona. Vieram, podia tomar 2 gols, eles tomaram 2 gols e não aconteceu mais jogo, basicamente. Pois tentou, e se continuasse tentando, não conseguiria fazer o terceiro, quarto gol no Barcelona. É simples. E aí, quando você entra na Sul-Americana, você é o time melhor, você tem essa obrigação de se qualificar em primeiro, jogar bem, né? Assim, conseguir o resultado no mínimo. E aí, quando você começa a entrar ali, pô, você toma um gol cedo, você tenta construir, aí fica aquele abafa, aí conseguiu fazer o gol, né? Foi uma boa jogada ali, conseguiu construir um gol, né? Acho realmente foi uma boa jogada que era para você ter saído no 1-0, né? E aí começa a criar aquele ambiente ali de você toda hora tentar fazer o gol. O Ramon tentou, assim, eu acho que não tem quem possa falar que ele não tentou, porque ele mexeu no time. O Huracan estacionou o ônibus e ficou naquele jeito, só que pressionado. O Corinthians com aquela ânsia de resolver o jogo sem conseguir resolver. Né? Então, acho que quando eles conseguirem trabalhar isso de fato, o Corinthians vai fazer melhores jogos, principalmente na Sul-Americana desse ano. Com certeza. Outro brasileiro que foi bem assim na Sul-Americana, né? Foi o Fluminense. Pegou ali o Once Caldas fora de casa. Jogo muito complicado, né? E o Sim. Fluminense estava bem postado ali dentro do campo, conseguiu criar boas jogadas, tentar boas finalizações ali e conseguiu chegar no teu gol, né? E ali depois que chegou no 1-0 e estacionou um busão na frente da sua defesa e conseguiu fazer um jogo bem sólido, acabou sofrendo alguns ataques ali do Once Caldas no final do jogo, mas o time do Once Caldas, ele não é assim um time tão forte, vamos colocar assim. Acho que o Fluminense Limitado. tem tudo aí, que nem a gente estava falando no programa passado. O Fluminense tem tudo aí para poder fechar essa primeira parte aí em primeiro lugar no seu grupo. E agora nós vamos falar sobre Libertadores. Vamos falar com o Thiago sobre o resultado do São Paulo, que foi um resultado assim, até que talvez, que nem eu estava falando no programa passado, o grupo do São Paulo, ele é complicado, né? É um grupo bem parelho, assim, se você for colocar os adversários. O Tadieres, ele tá numa fase não tão boa assim no Campeonato Argentino, apesar de ter feito, se não me engano, acho que foi ontem, ele ganhou de 2-0 do Ginásia, e, assim, é um grupo muito difícil para o São Paulo, né? Pensando aí na projeção do time. E, Thiago, qual que foi a sua impressão desse jogo do São Paulo, sendo que a torcida tinha pessoas otimistas com o time,
para tentar talvez arrancar um empate lá na Argentina, que seria um bom resultado, ou tinha algumas pessoas pessimistas achando que até talvez o São Paulo pudesse perder essa partida? Pois é, até porque nunca tinha ganhado lá, né? Foi a primeira vez. O São Paulo jogou, fez aquela variação tática que eu gostei muito. E pode ser um 4-4-2, pode ser um 3-5-2 e pode ser um 3-4-3 no mesmo jogo, dependendo da situação. E não jogou bem, assim, não foi brilhante, não criou muita coisa, mas fez o jogo Libertadores que dava para fazer. E sem Lucas, o Oscar jogando baleado, tanto que machucou, agora vai ficar, piorou, né, a situação dele, né? Vai ficar um tempo afastado aí. Mas jogou bem fora de casa, jogou do jeito que se segurou, né, na verdade, né? Mas para mim fez o que precisava e ainda cascou 3 pontos aí fora de casa, que nunca tinha feito. Por uma primeira Quebrou vez o aí tabu, né? foi legal, né, pro São Paulo, porque querendo ou não, é muito difícil você ir para a Argentina e enfrentar os times argentinos lá. Eles são casca grossa, tem alguns times que são copeiros, né? Apesar que também o São Paulo é um time copeiro, o São Paulo parece que vira a chave, ele se transforma. O jogo que eu vi do São Paulo foi totalmente surpreendente. Aquilo que a gente viu no Paulista, que foi horroroso, Contra o e o Sport. brasileiro contra o Sport, que você também deve ter visto também aquele jogo, que foi horrível, né? O que o São Paulo apresentou ali na Argentina, principalmente a atitude do time, né? O time teve uma atitude legal ali jogando como visitante, não sentiu a pressão, jogou de igual para igual com o Tadieres e ali conseguiu numa boa jogada ali do ataque. O Alisson, além de estar com o pé ruim, vamos colocar assim, né? Conseguiu colocar aquela bola colocada ali, tipo uma colher, né? E acertar o canto do goleiro ali, indefensável ali para onde que ele estava. Foi muito tanto que não criou, legal né? essa estreia de São Paulo. Não criou muito e passou sufoco no final do jogo, né? No segundo tempo foi difícil. Tanto que eu E até era tô pra vendo cima, né? aqui a estatística, né, do jogo. O São Paulo deu 5 chutes no gol, o Tadieres deu 17. Aí você tem um detalhe, segundo o que eu tô vendo aqui, é que é um pouco de sorte também que você precisa contar, né? Quando você não produz tanto, é que dos 17 chutes que o Tadieres deu no gol, um foi no alvo. Aí. Ou seja, o Rafael não tomou nem banho para ir para casa, né? Não, e quando precisou também ele estava lá, né? Não, mas ele sofreu um pouquinho ali também. Teve algumas bolas ali que passou muito perto ali, que para quem estava assistindo ali, quase que o cabelo ficou em pé. Teve uma no travessão que foi contra, na verdade, né? Do Alan Franco. Nossa Senhora. Foi, verdade. Eu consegui assistir um pouquinho também do São Paulo e Tadieres. Ali a gente contou com a sorte. Claro, né? Mas foi o lance mais perigoso deles, foi essa bola do Alan Franco. Bem, pessoal, aí, acho que eu queria trazer uma coisa para vocês. Que assim, eu vendo aqui a rodada, né, da nossa querida Libertadores, que eu adoraria estar. Vocês sabem quem surpreendentemente venceu na sua primeira partida na Libertadores? Clube Deportivo San Antonio Bulo Bulo, a CBF da Bolívia. Ganhou de 3-2 do Olímpia em casa. Foi suou sangue ali também. E a gente comentou no programa passado que talvez o Brasil, eles têm o escudo do Brasil, né? Talvez aquele time que era inspirado no Brasil ia surpreender ali naquele grupo. É isso aí, eles ganharam a primeira deles na Libertadores, San Antonio Bulo Bulo, 3-2 sobre o Olímpia. Na quarta-feira também o jogo na Bolívia. Muito bom. Pois é. Você quer dar um pitaco sobre o jogo do Bahia, ou Danilo? Eu quero, cara. Eu quero, porque foi um jogo que eu consegui acompanhar na íntegra. Eu assisti, eu peguei ali no terceiro minuto do jogo, assim. Mas, cara, foi um jogaço. Assim, eu acho que da rodada dos jogos que eu pude acompanhar, foi o melhor jogo, porque foi lá que o Bahia mereceu muito ganhar esse jogo.
O Bahia tentou muito ganhar o jogo. O Rogério, eu acho que conseguiu fazer o time ter uma boa postura dentro da Fonte Nova, né? O jogo foi lá na Bahia. Assim, foi um jogo muito digno mesmo. O Bahia foi superior. O Internacional ele veio para cima também. Assim, foi um jogo muito disputado, só que o Bahia se sobressaiu. Foi um jogo assim que foi um empate com gol de derrota para o Bahia, porque os caras jogaram o jogo. Ainda mais que o gol saiu ali aos 85 do segundo tempo, né? Cara, assim, foi muito pecado o Bahia não ter ganhado o jogo, né? Saiu ganhando ali, eu não lembro agora a minutagem aqui, mas vou cuidar, cadê? Saiu ganhando já no segundo tempo, né? Metade do segundo tempo ali. Gol do Jean Lucas. Mas, cara, assim, o Bahia já tava martelando, o Bahia tentou de verdade, assim. Só que o Inter, você tem caras ali muito cascudos, e aí eu acho que isso faz diferença também. O Alan Patrick encontrou ali uns passes que foram de perigo. E aí você tem um cara que, pô, o cara já tá com acho que 2, 3 Copas do Mundo nas costas aí, que é o Ener Valencia. Pode falar, pô, o cara já tá na curva final da carreira, legal. Mas assim, ele tem o atalho, o cara tem essa casca, e isso em jogos como esse faz a diferença. Não tem como Sabe jogar, negar. né? Sabe, o cara ele vai encontrar uma brecha ali, e se você der essa brecha, ele vai usar, né? Então é Ele sabe isso. ler o jogo, né? Isso, exatamente. Foi o gol do Internacional, foi isso. É uma leitura de jogo boa do Ener Valencia, né? E o Alan Patrick, acho que participa no início da jogada também. Mas assim, foi um jogo, uma batalha mesmo, assim, mas foi um jogo muito legal de se assistir, porque era lá e cá. Teve momentos que o Bahia estava amassando o Inter não conseguia jogar. Teve um momento do jogo também que o Inter amassou o Bahia e o Bahia não conseguiu jogar. Aí foi a hora que o Rogério Ceni começou a mexer ali no estilo do time, fez trocas e tudo mais. Mas, cara, foi muito legal. Eu achei um jogo muito digno. Acho que o Bahia vai brigar aí com a galera por essa vaga. Né? Eu acho que para mim o grupo mais difícil, né? Acho que foi isso que eu falei também Com certeza. no primeiro programa, na semana passada. Então, acho que o Bahia não tá para trás assim, tão para trás quanto os outros, né? Imagino que o Inter aí seja o mais qualificado do grupo dos nacionais, só que o Bahia vai brigar forte aí por essa segunda vaga, pelo menos, cara. Bom, é isso aí. Então, vamos passar para o nosso Só terceiro dar um tópico? detalhe do Belgrado e Pode, fica à Vasco. vontade. Opa, O Vasco estava ganhando 3-1 fora de casa no Melgar, no Peru, né? Se eu não me engano, sim, no Uhum. isso. Melgar. Aí o brilhante, né? Fábio Carilli, ele tira Rei da o estratégia. Coutinho e o Verratti do jogo. Aí os caras tirou os dois principais jogadores do time, né? Aí o Melgar foi para cima e empatou o jogo, né? Aí isso me lembrou muito uma frase do Luxemburgo, quando ele estava no Real Madrid. Não querendo comparar, né, os jogadores, mas querendo Uhum. comparar o peso deles no time. Ele falou que ele estava num jogo do Sim, Real Madrid que ele tirou o Zidane e o Ronaldo do jogo. Aí o outro time tá jogando contra, foi para cima, porque tirou o respeito do Real Madrid, tirando os dois, entendeu? com Só esse certeza, comentário que eu cara. queria fazer que me lembrou, essas Não, é substituições me verdade. lembrou muito essa do Pô, bacana você salientar essa parte do Vasco, né? Porque aparentemente o Vasco estava fazendo uma partida muito boa ali para poder ganhar esses 3 pontos fora de casa, que é difícil ali também. A gente sabe que qualquer jogo internacional jogando fora de Pois é, casa é o muito difícil, Coutinho, dá principalmente até na. para entender por que saiu, né? Uhum. É, Sim, o Coutinho mas ele o mais, Verratti, ele ele segura o mais contra-ataque ali, né? o Coutinho ele retém a bola ali, né? Ele tem as boas jogadas, mas ele retém a bola Então, ali, né, mas Coutinho? até dá para entender ele cansar no segundo tempo e sair, mas o Verratti, ele tem que ficar ali para fazer o pivô ali na frente, né? Você não pode perder o É. pivô. Mesmo estando ganhando o jogo, alguém tem que segurar a bola no ataque. Não adianta a gente povoar o meio de campo sem ter um pivô que segure a bola, né? É isso aí. Então, Mesmo que não dê até sequência, mesmo que prenda a bola e toque para trás, recue, mas fica com a posse de bola, né?
Só vale salientar que a maioria, se não me engano, acho que do Campeonato Brasileiro ano passado, quem fez mais jogadas de cabeça foi o Vasco. E o Vasco ele se apoia no Verratti, né? Ali é É o Payet pilar na do bola time. parada e Verratti dentro da área. E é onde que sai ali as boas jogadas de finalização do Vasco, onde que ele consegue também chegar aos gols deles, né? Vocês têm Pois é. mais alguma Ontem coisa mesmo o para Verratti entrou, quase fez um acrescentar gol aí? de cabeça, né? Sim, sim. É o cara que traz perigo, aí você pega, por exemplo, né, pegando um pouquinho já esse gancho aí, você pega um time que ainda não estabilizou uma defesa, que ainda tem problemas aí na bola aérea, porque, por exemplo, eles tomou gols aí na Sul-Americana de bola aérea, quando sofreu o Campeonato Paulista inteiro, bola aérea, e vai sofrer ainda durante o ano, eu acho. Vai ter alguns problemas aí com isso. Os adversários já sabem, né? Ontem não foi diferente. Eu não consegui, por um acaso, ontem eu não consegui acompanhar todo o jogo. Eu peguei metade pro final ali já estava já tava 2-0, já tinha anulado mais um gol, então, mas enfim, né? Continuando o foco aqui da Comembol, você não pode, por mais que você, pô, eu tô ganhando de 2 gols de diferença, você não pode sacar 2 caras assim importantes, você tem que deixar no mínimo um deles. Né? Você, pô, o Então, Coutinho não pelo tá menos se o pivô, né? aguentando. Então, um deles, assim, de repente o pivô não tá se aguentando, mas você tem um cara ali que vai prender a bola no meio, vai ficar invertendo o jogo, vai, sei lá, vai colocar a bola em algum lugar diferente do campo, para você ganhar espaço. Pode ser isso, mas eu entendo que o Coutinho hoje ele é meio abaixo, né? Então ele não vai estar 100% ainda para render ali os 90 minutos, tudo mais, ainda mais em jogos como esse que vai ter muito contato, os caras vão procurar ele e tal. O Verratti é o cara que segura, né? Ele tem físico para isso, ele consegue aguentar Exato. esse trampo. Então é um cara que você tem que deixar, porque você pode ter um cara ali que vai tentar jogar para ele, segurar, e aí sim ele passa, né? Então, são detalhes, né? E aí o mestre da estratégia, ele peca muito nisso, Você né? conhece Faz muito o... bem ele, né, o Danilo? Assim, ele deu sorte, é o cara que teve um ciclo de sorte, porque qual foi o outro trabalho relevante do Carille na carreira? Não teve. Não teve. Que é isso. O Corinthians fez um primeiro turno absurdo, realmente, no ano que ele ganhou, e fez um segundo turno de rebaixado. Dando a sorte, vou falar isso de novo aqui, o Corinthians deu a sorte que os outros times não quiseram ganhar o Brasileiro de 2017. Porque senão o Corinthians tinha perdido e tinha ficado fora da Libertadores. Campanha pior do que a do Botafogo em 2023. É isso. Fraco, é um técnico fraco, eu acho. Sim, não acho que não é a pessoa Carille, mas o técnico Carille é fraco. Ele não tem variação de jogo, ele não tem, sei lá, ele não consegue modular um time para jogar de acordo com os jogadores, por exemplo. Eu acho um absurdo, cara, com o time do Vasco, você fala, pô, o time do Vasco é ruim? Não é um time tão ruim assim. Você tem uns caras ali que você consegue fazer um plantel legal e você jogar. O cara não consegue, velho. Eu até falei para vocês em off lá, se ele tivesse comandando o Real Madrid, ele conseguiria perder pro Bangu, velho. Sem chance. Nossa Ele ia senhora. ficar. Com todo o respeito ao Bangu, né? Campeão Com todo mundial, segundo o palmeirense. Pois é, cada um acredita no conto de fala que quer. O Santista acredita que o Neymar vai voltar a jogar igual 2012. Mas tudo bem. Tem um Cada um rumor acredita. sobre o. É rumor, tá, gente? Não tem nada oficial. Mas quando ele voltou para cá, ele ia jogar 6 meses, ainda tá com 4 meses ainda. Então tem mais 2 meses aí pro contrato dele inspirar. E ele ia ficar um ano fora nos Estados Unidos, se preparando para a Copa do ano que vem. E depois que terminasse a Copa, ele ia se aposentar e ia ter uma fatia lá no Santos. Sinal que essa fatia já tem, de 50 milhões, né? Tem uma parte do Santos é do Neymar, né? E, e é isso, né? Então, por enquanto, a gente vai dando tempo ao tempo aí, vendo se esse rumor é oficial, né? Por enquanto, o pessoal do Santos ali tá tentando a renovação do Neymar, que para eles tem todo um significado, né? Já que o Neymar saiu ali
da base do Santos. Eu até achei que o Neymar talvez jogaria no Palmeiras, né? Porque teve um pequeno rumor aí que o Neymar, quando era criança, era Ou jogador do do Palmeiras, Flamengo, mas né? enfim. O Flamengo ele sempre vem, quando ele vem para poder contratar, ele leva. É difícil você pegar algum cara aí que tá. Então, mas dizem que o Flamengo não fez oferta por ele dessa vez. Que dizem, né? Ah, cara, assim, eu acho que a E gente não duvidam mesmo. Eu acho que a gente precisaria dedicar uma resenha só para falar de Neymar do Silva Júnior. Porque assim, é muita coisa, cara. Acho que tentar fazer um comentário breve, né, mano? Ele não quer mais, velho. Acho que ele não tem mais ambição esportiva de jogar bola, assim, de falar, pô, ou às vezes o corpo dele já não consegue entregar. Eu acho que para mim é das duas uma. Ou ele já não tem mais ambição esportiva de competir, ou o corpo dele realmente não consegue e ele até tenta, mas não vai. Entendeu? Então, assim, pô, o cara tem um tipo físico específico, é um cara que leva muito contato no jogo, ele toma muita falta. Pode falar, ele é caicai, ele valoriza e tal. Em partes eu concordo, porque ele também sofre muito contato. O estilo de jogo dele, com o físico que ele toma muito contato. E isso tem seu preço. Né? Então, vai ser sempre, o Neymar vai ser sempre e se. É isso. E aí, Fernandão, o que você acha? Eu acho que a gente precisa ver o que ele vai conseguir produzir, né? Tinha que dar um tempo para ele se firmar ali no Santos, ele jogar esse campeonato brasileiro em bom nível, né? Em um ótimo nível ali, pegar com seus companheiros de equipe. Querendo ou não, tem alguns jogadores muito interessantes ali para poder ajudar ele na frente. Tem o Guilherme, que joga uma bola totalmente redonda. Tem o Soteldo também, que ajuda bastante ali como meia, né? Tem a Tassiano parte ali dos agora, né? volantes Acabou, também, que acabou. ajudam ele ali também. E ele vai conseguir evoluir ali o jogo dele, porque querendo ou não, o que ele jogava na Europa e o que ele vai enfrentar aqui no Brasil é totalmente diferente, né? São outros tipos de atletas, são outro tipo de treinamento, é um outro tipo de jogo, né? Então, para ele se adaptar aqui é rápido. Tanto é que os jogos que teve do Campeonato Paulista, ele até mostrou um bom futebol, né? Voltando. Só que aí veio a lesão agora, né? Ele precisa se recuperar assim o mais rápido possível. A questão é saber se ele vai querer se recuperar o mais rápido possível para poder estar ajudando o Santos que precisa, né? Até então o Santos conseguiu empatar agora o jogo do Campeonato Brasileiro, tá 1-1 com o Bahia dentro Aí, da Vila Belmiro, né? E já vou aproveitar o gancho aqui para a gente poder puxar a parte final do nosso programa, que é o Campeonato Brasileiro, a sua segunda rodada. Tivemos aí alguns resultados interessantes. No sábado, Corinthians 3, Vasco 0, Ceará 2, Grêmio 0, Botafogo 2, Juventude 0. Já no domingo, Fluminense 2, Bragantino 1, Atlético Mineiro e São Paulo 0-0, Mirassol e Fortaleza 1-1, Internacional 3, Cruzeiro 0, Vitória 1, Flamengo 2, Sport com jogo polêmico 1 e Palmeiras 2, e por enquanto Santos 1-1. Então, então eu queria saber do Danilo como é que foi a sua opinião, o que você viu sobre esse jogo não. Esse aqui já foi. Esse aí eu vi e não gostei, não. Esse a gente gostou, mas esse resultado aqui, Corinthians Ah, 3, Vasco 0, com foi gols de Yuri Alberto, Memphis e quem fez o terceiro? Ou foi gol contra? João Vitor contra. João Vitor contra. Foi uma pataquada. O foi lance a foi jogada meio de pai, bizarro. né? É isso. Aí, o João Vitor, muito Corinthians, né? Sempre foi. Meteu para dentro para participar também do placar. Não, ele tava Mas, caindo, enfim. coitado. Não, eu falo que o lance foi bizarro assim, porque foi coisa de jogo. Você tá ali, Deu azar, posicionamento e tal. é o Vasco. Então, foi até mandei na nossa resenha lá, falei, pô, o Vasco tomou um gol agora que só acontece com o Vasco. Que assim, foi meio bizonho, mas
assim, não foi uma falha, né? Foi um. É que para sair o gol tem que dar tudo errado e deu, né? E deu, foi isso. E o Corinthians já tinha tido 2 gols anulados, né? Então o placar final aí, o placar moral foi de 2-0. Ambos os gols foram contestados, mas aí você entra com o interpretativo, e aí eu não consigo crucificar, porque assim, quando o lance abertamente é interpretativo, eu posso ter uma opinião, que foi ou não, o Thiago vai ter outra e o Fernando também. Então, assim, você crucificar o cara ao absurdo, que como se o cara errou num lance que abertamente é interpretativo, eu acho absurdo. Né? Então, os 2 gols que o Corinthians teve anulado foram nesse molde, né? Impedimentos ali, que aí você tem que procurar o lance anterior e tudo mais. Então, se participa ou não participa. Então, ficou meio complicado. Um dos gols foi um golaço do Memphis, né? Que assim, de visão, de virada, de domínio, tudo. Foi um Com o passe do golaço, Yuri, né? mas isso, só que o início da jogada lá tinha sido indicado impedimento, né? Participação na jogada, sem a bola, que atrapalhou, e aí foi anulado. Então, mas assim, foi um jogo muito seguro do Corinthians, né? Que é o que precisava ter apresentado na quarta, por exemplo. Um jogo muito seguro, um jogo muito eficiente. Né? O Vasco tentou também, o Vasco combateu até certo momento, só que aí, a partir do primeiro gol, o time já meio que deu uma esmorecida, então o Corinthians foi mais soberano realmente no jogo, e aí as coisas foram acontecendo. E é igual o Thiago falou, começou a dar errado, cara. O time do Vasco é um time que está tentando adquirir uma confiança, que inclusive o mestre da estratégia, o senhor Fábio Carilli, falou na entrevista, na coletiva. Eu assisti um trecho da entrevista coletiva dele, e ele fala isso, fala, pô, o time está tentando recuperar a confiança. Mas, cara, como é que você vai ter confiança se o técnico é o Carilli, irmão? Não dá, não dá. Cara, imagina o Felipe Coutinho, o cara que arrebentou anos aí um dos principais times do mundo, aí com um técnico bom. Payet, que, embora não tenha sido um primor, né, mas jogou com bons técnicos também. E aí você vem aqui para trabalhar com o Carilão. Cara, o cara, pô, legal, sou grato, ganhou o brasileiro aqui, ganhou o paulista aqui, beleza. Mas ele é um técnico fraco. É um técnico fraco, velho. Então ele pega um time do Vasco, é um time legal, e ele simplesmente detona, ele joga, ele comanda ali, organiza o Vasco como se o Vasco fosse o Confiança do Sergipe, velho. Assim, você vai jogar a Copa do Brasil, ó, aqueles times que tá entrando na Copa do Brasil a primeira vez, é o mesmo estilo do Carille jogando. É estacionar um ônibus e jogar por uma bola o jogo inteiro. Cara, isso é muito ruim para você comandar o time da Série A, velho. Assim, se ele tivesse comandando o Mirassol, eu acho que esse esquema talvez daria certo. E você defender assim, o Mirassol já é o time considerado mais fraco aí da Série A. Só que você está comandando o Vasco, cara. Você está comandando um time que tem elenco, você não está nem comandando o pior Vasco. E a gente que acompanha aqui, a gente sabe que o Vasco já teve times muito ruins. Não é o caso Sim. agora. O Vasco tem um Não, time legal. o time do Vasco tá bem interessante. Não tem. No começo ali do primeiro tempo, o Vasco estava jogando quase de igual para igual com o Corinthians, né? Mas aí com a pressão da torcida, colocando o jogo ali em prática, né? Aquela bola que foi cruzada pro Memphis, o Memphis ajeitou de peito ali e o Yuri Alberto chegou de primeira, conseguiu Isso. acertar o canto ali. Agora deixa uma pergunta para você, ô Danilo. Você acha que o Yuri Alberto já tá merecendo a seleção brasileira? Cara, assim, da forma que você poderia convocar, por que não dar uma chance pro cara que terminou o ano sendo artilheiro? Ele começou o ano fazendo gol. Porque, assim, a minha visão sobre o Yuri Alberto, critiquei um pouquinho ele também durante o ano passado, porque o Yuri Alberto, na segunda rodada do Brasileirão 2024, ele não ia chegar naquela bola como ele chegou. Ele ia, sei lá, ele ia ter caído, ele ia ter chutado a bola para trás. Cara, sei lá o que ele ia fazer, velho, mas ele não ia chutar, ele não ia meter um gol daquele. O Yuri Alberto, agosto de 2024 até aqui, ele faz esse gol. Ele mete uma bola daquela, ele faz o pivô, ele faz gol de cabeça, ele não cai no chão sobre ele mesmo, ele não tropeça no pé, ele cai. Então, assim,
O cara terminou. Vocês gostaram, né, de ver isso. E o Alberto 2024 tenebroso. Podia ter feito bastante jogadas desse porte assim contra o São Paulo, né? A gente ia agradecer bastante. Pois é, ainda bem que não. Então, assim, Mas ele cara. perdeu um gol feito, não sei se Perdeu. foi hoje ou foi contra o Huracan, mas ele perdeu um gol Perdeu. feito esses dias aí. Cara, ele tá perdendo um gol feito. No ano passado ele fazia um gol para 10 perdido feito, sim. né? Então, assim, cara, quem quer outro, quem tem o time com outro atacante decente para você convocar? Pô, legal, acho legal a ideia de convocar o Endrick e tal, não sei o que, só que ele não tem minutos. Aí eu não acho, já não acho justo. Não acho que ele é ruim. Não, pelo contrário, ele já se provou bom. Ele entra no Real Madrid, mete gol. Aí tem o histórico dele a favor, só que ele não tem minutos. Você tem um cara que está jogando regularmente, um cara que terminou aí o campeonato disputando artilharia. Eu acho que isso valoriza até mesmo o próprio Campeonato Brasileiro. Pô, você tem um campeonato forte igual é o nosso. Você tem um cara que está disputando. Pô, acho chatão que o Campeonato Brasileiro está com jogadores aí com os artilheiros tendo poucos gols. Eu acho isso zoado. O cara terminou com 14 gols, 13 gols no Brasileirão. Mas era 20, 30, né? Entendeu? Você via normalmente os caras com a média de 25 gols. Agora os caras estão chegando aí na metade. O Dimba. Assim, vai ter os Romário da vida que conseguiu meter 37 gols, não sei o quê, mas na era 38 rodadas, você teve aí vários anos dos artilheiros, pelo menos com 25 gols aí, o artilheiro número 1. Porra, e hoje os caras estão sofrendo para chegar em 20, no máximo. Quantas vezes aí a gente teve o artilheiro do brasileiro com 20 gols? Ah, faz tempo, faz tempinho já. Muito. Hoje em dia é muito. Exatamente. Mas mesmo assim, eu acho que valeria a pena. Ainda mais que é uma posição que não tem dono, não tem ninguém. Os caras que a gente achou que seriam ali, nenhum vingou, nenhum Nem passou. 9, nem 10. Nem 9, nem 10. Até falei pro Fernando na última resenha aqui que eu daria chance sim no esquema para se jogar com o Rafael Veiga, cara. Eu acho que é o cara mais armador. A gente até debateu aqui que os principais times, os camisas 10 aí, o armador que falta na seleção, são estrangeiros. Garro no Mas ele Corinthians. decaiu muito também esse ano aí, Palmeiras. Ah, cara, mas se você parar para pensar, Ti, assim, ele decaiu. Só que a média dele é boa. Concorda? Porque, assim, uma coisa é o cara ter um pico. Ele teve uma temporada ótima e o resto ruim. Aí eu descredito. Agora, o cara, assim, ele regularmente é um jogador bom. O time dele também não tá passando por um momento primoroso. Então, né? Pois é, aí que tá. Que nem, é igual falar do Rafael Veiga na seleção, para mim é igual falar do Abel Ferreira na seleção. Para mim é o pior ano dos dois. Com certeza. Entendeu? Concordo. Já aproveitando o gancho, não sei se vocês viram aí o jogo do Palmeiras, né? Foi lá jogar na Ilha do Retiro com o Sport. Um jogo bem polêmico, vamos colocar assim, né? Teve um pênalti do Palmeiras, que é onde que ele abriu o placar, né? E foi pênalti mesmo, na minha visão. O primeiro foi, né? E aí o Sport conseguiu. Pode falar, terminar, pode terminar. Então o Sport conseguiu ali chegar no empate e depois teve no final do jogo um lance ali em cima sobre o próprio Rafael Veiga, que o jogador do Sport ele ataca a bola e depois eu não sei se o Veiga tropeça no próprio pé do cara do Sport, ele cai e a reação do Rafael Veiga não foi absolutamente nada de achar que foi pênalti, alguma coisa, e aí o árbitro totalmente convicto foi lá, apitou o pênalti. E o que eu acho mais interessante é que o VAR ele não chama para revisão. Ou eles entram num consenso, brigam com a imagem e não pedem uma segunda opinião para o juiz. Eu queria saber de vocês o que vocês estão vendo sobre o Rafael Veiga, o que ele pode fazer para chegar novamente à seleção brasileira e o que vocês viram sobre esse jogo do Palmeiras. É você, Ti.
Vai. Posso falar? Ó, pra mim, o Pode. primeiro pênalti. Se aquilo lá for pênalti, todo escanteio é pênalti. Porque esse agarrão que tem, todo escanteio tem. Então é melhor o cara fechar o olho quando tiver um pênalti, porque senão ele vai dar uns 3 pênaltis ali. E vai ter pênalti todo jogo, toda jogada, todo escanteio vai ter pênalti. O segundo também eu acho que não foi. Todo mundo, né? Eu acho que assim, o VAR não chama porque teve o pé do zagueiro foi perto do pé do Veiga. Aí, tipo, como eu acho que atrasado. O pé do zagueiro foi atrasado no pé do Veiga. Depois da bola. Então não seria pênalti. Mas como teve esse pé dele ali, o VAR acho que fala, como teve o pé, é igual o lance do Calera que a gente vai falar depois. Como teve o braço, deu a margem pro erro, entendeu? Deu a margem pro cara marcar. Só vou dar um update aqui rapidinho, cortando rapidinho. Santos 2-1 Bahia. Putz. Isso Eu aí, vi gol do Santos se Pituca, né? recuperando. Gol de Diego Pituca. Esse cara joga muito, mano. Show, vamos lá, Thiagão. Desculpa te cortar aí. Não, mas é isso. Eu queria falar mais desses lances, porque o Sport foi melhor no jogo, principalmente no primeiro tempo. Só deu Sport praticamente. E o Palmeiras precisou desses 2 pênaltis, né? Foi nenhum, foram 2. Para conseguir vencer. E no segundo tempo colocou o Vitor Roque, foi para cima e ganhou esse pênalti. Falar isso, né? Falar assim que ganhou, porque acho que alguém marcaria esse pênalti. Cara, eu não marcaria. Eu tava acompanhando no rádio, tava dirigindo na hora, então eu tava ouvindo o jogo numa transmissão clubista ainda. Foi assumidamente clubista mesmo. Uhum. Tava assistindo uma transmissão clubista e aí teve o pênalti. Para vocês terem ideia de quão absurdo foi marcar esse pênalti, o próprio narrador, que é palmeirense, achou. Domênico próprio, tava vendo com eles lá. O próprio narrador achou, tipo assim, pô, não entendi tanto assim esse pênalti aí. E para ele, tudo é pênalti. Pois é, cara, assim, o comentário, você percebe assim que na narração ele ficou olhando e falou, tipo, isso aqui é pênalti mesmo? E aí, cara, e depois eu olhei o lance, né? Quando eu saí para dirigir, eu fui olhar o lance. Assim, para mim, é a mesma vibe do lance do São Paulo, do pênalti Palmeiras e São Paulo. Cara, assim, o zagueiro tirou a bola, o Veiga tá vindo correndo, é o natural, não tinha como parar. E isso, é o choque natural do movimento, não tinha o que impedir ali. E aí você fala, cara, como que deu? Assim, o que mais me deixa impressionado, e assim, a gente sabe que a gente acompanha o futebol. Eu sou corintiano, vocês são São Paulinos, mas hoje em dia a gente acompanha o jogo. E, cara, não tô falando isso por ser o meu rival. Só que assim, irmão, foi no mínimo estranho o VAR nem ao menos falar o meu querido árbitro. Dá uma checada aqui, porque eu acho que se não foi tão convicto quanto você acha que foi. Então. Assim, o cara dá um toque? Cara, não. E nem o árbitro tinha certeza na hora que ele marcou. O primeiro pênalti ele foi convicto, mas no segundo não. O segundo até ele ficou meio... Eu vou dar o pênalti que o VAR me salva. Aí deu o pênalti, o VAR deixou. Deixou ele na vala. Pois é. Bom, vamos encerrar então o assunto do Palmeiras. Eu queria saber sua opinião, pô. Eu queria saber sua opinião, se você acompanha. Eu acho que não foi algum pênalti. Algum deles. Ali, o primeiro pênalti eu até achei que foi pênalti. Pelo fato do cara meio que abraçar o atacante. Ele fez aquele gesto de jogar o gol do Bahia? De jogar o cara para trás, né? Aí eu achei interessante também o Sport conseguir chegar no empate, né? Porque querendo ou não, você tá jogando dentro da Ilha do Retiro, junto com o teu torcedor, empurrando aí. O pessoal é fanático. A gente sabe muito bem como é que o Sport, a situação que ele tá passando. E você chegar no gol de empate ali,
pô, é um ótimo resultado. Você tá empatando com o Palmeiras, não é qualquer time. Aí chega naquela situação ali, quase terminando o jogo, sai um lance totalmente polêmico, onde que, no meu modo de ver, precisa, por mais que o cara ele tenha convicção do que ele tá vendo, custa nada ele perder ali uns 2 minutos e conversar Então, com o árbitro o e falar pior é assim, que ele ó, não já tinha. vem, já chama. Quando dá, apitou, fala assim, ó, já vem ver o lance com a gente aqui no VAR para você poder ter certeza do que você viu. E é isso, não tem necessidade de ficar ali vendo 5, 6 minutos, jogar a responsa. Ó, você marcou, beleza, mas se não for tão na cara o pênalti, chama o árbitro, vamos Bom, debater ali mas ele, rapidinho. ele deveria ir lá ver, né? Assim, eu até acho que não é todo lance que você precisa de fato ir ver. Esse eu acho que precisaria, mas tem muito lance que se perde tanto tempo no jogo com o VAR Então, podendo só falar assim, ó, não, então, amigão, não foi o, nada, tchau. então, o primeiro pênalti, como teve mesmo, os dois estavam meio atracados ali, aí beleza, dá para entender. Porque, igual eu falei do Caleri lá, você dá margem pro árbitro marcar. Aí, beleza, dá para entender. Também acho que não foi, mas dá para entender. Mas o segundo, devia ter chamado ele para ir ver. Não, dá uma outra olhada aqui, vê de outro ângulo. Sim, Isso aí faltou. eu também acho. É isso aí. Então, assim, cara, acho que são coisas que precisam ser melhoradas de fato, precisa mesmo ter uma atenção. Eu vi, assim, superficialmente uma situação aí da comissão de arbitragem de uma prova aí que deveria ter sido aplicada presencial, e aí no último mês ela foi alterada para aplicação online, né? Então é uma situação que fica meio complicada porque a gente vai continuar tendo polêmica, tem muita coisa que não está só na conta do árbitro, tem uma galera que está antes deles aí que precisa prestar essa conta, porque muitas vezes o cara também não tem essa estrutura, e quando eu falo estrutura, Eu acho que cortou o Danilo lá. Foi, cortou aqui também. Eu acho que caiu lá o Danilo, mas vamos continuar aqui. Só Vamos uma aproveitar. rapidinha para falar, Pode, aproveitar que pode tá falar. falando de arbitragem, né? Para falar do Inter e Cruzeiro, Pode falar. porque o jogo tava 0-0, aí deram um pênalti com expulsão contra o Cruzeiro, né? Tava Uhum. 0-0 o jogo. Aí depois o Inter fez o gol, né? E desandou. Foi acho que 3-0 o jogo, né? Foi. Então, mas o pênalti não foi pênalti. Depois vocês podem olhar aí, não sei se vocês viram, mas Não cheguei a ver, não. não foi para expulsão. Não foi nada, na verdade. Deu pênalti e deu expulsão. E expulsou o jogador do Cruzeiro, ele deu amarelo pro Casco, que reclamou, sendo que tava certo, né? Foi igual ao do dia hoje. E aí lá quebrou com o Cruzeiro, né? Que você joga Uhum. fora de casa. Ou a menos que o Inter, que é um bom time, né? Que é um dos candidatos aí esse ano. Aí quebrou o Cruzeiro. Então vamos falar sobre Atlético 0, São Paulo 0. Queria saber sobre a sua opinião, Thiago, sobre como é que o São Paulo se portou dentro de campo. Querendo ou não, o jogo teve o jogo da Libertadores. Acho que o Zubeldia ali entrou com alguns um time misto, entrou com alguns reservas, alguns titulares ali, né? E ele poderia também ter dado oportunidade para algumas peças que não vêm atuando, principalmente a juventude que vem ali de Cotia. Eu queria saber sobre você, o que você achou, o que só você viu, Thiago, sobre esse jogo Atlético Mineiro e São Paulo 0-0. Então, eu gostei de novo da escalação de São Paulo para jogar fora de casa, né? E de novo, é um 4-4-2 que pode virar um 3-5-2 e pode ser um 3-4-3 também com a mesma escalação. Eu gostei, diferente do meio da semana, ele trocou o Oscar, que não está machucado, pelo Luciano, trocou o Enzo pelo Wendel, né? E trocou. Quem mais que ele trocou? Foi o André Silva pelo Caleri, né? Que entrou depois e foi expulso.
Mas o São Paulo fez sim, estava fazendo assim, um bom jogo para mim fora de casa. E aí teve aquele lance também, para mim, mais um erro da arbitragem, né? Que o Lienco, no finalzinho do primeiro tempo, tinha que ter sido expulso, né? Ele já tinha dado um cartão amarelo pro Lienco e um pro Ferreirinha, sendo que o Ferreirinha, para mim, não merecia o cartão amarelo, só o Lienco. Aí depois o Lienco deu uma outra chegada com 44 minutos, acho, do primeiro tempo. Deu uma chegada no Ferrares que merecia o segundo amarelo e o juiz não deu, que aí podia E o mudar VAR também completamente não a história chamou, do né? jogo. E o VAR também não chamou. É que o VAR só chama. Era um lance para amarelo, não era para Vermelho vermelho, direto, né? né? Isso. Mas como seria o segundo dele, aí o VAR não chama. Mas eu acho que nesses casos também podia ter. Mas é outra história também, né? Quando é para segundo amarelo, o VAR também podia. Porque é um que vai mudar o jogo, né? É um lance Sim, que muda o jogo. Uma situação de segundo amarelo seria um vermelho. Então, também seria, para mim, seria que ser para chamar, né? Mas não é. Mas outra história, né? E se tivesse jogado com o segundo tempo com um a mais, né? Ia ser outro jogo, né? com certeza. Ainda mais jogando no estádio onde o São Paulo está habituado também já teve vários Pois é. recordes batidos ali no E Mineirão, né? pois é. Não contra o Inter, não contra o Atlético, né? É mais contra o Cruzeiro, que contra o Atlético São Paulo tá um tempinho também sem ganhar lá. Agora são 11 partidas sem ganhar do Atlético. Então, e outra expulsão do Caleri também. Eu acho que não foi assim uma cotovelada, acho que ele abriu o braço sim, mas é aquele lance. Só por ele ter aberto o braço, ele já dá a margem pro árbitro errar, né? Uhum. Então, acho que ele nem deveria ter feito isso. Para mim, não era para ser expulso. Mas o mesmo, esse mesmo lance aconteceu com o Pablo contra no Sport Palmeiras e o Pablo tomou cartão amarelo. E o Caleri tomou o cartão amarelo inicialmente, aí o VAR chamou e ele revisou e expulsou. Cancelou o amarelo e expulsou. E o mesmo lance. Você acha que seria. O que você achou aí da entrada do Alves e do Ferreira? Cê, na sua visão, você acha que tinha espaço ali pro Rian Francisco entrar em vez do Caleri ali no segundo tempo? Tinha, mas o próprio Zubeldia já deixou claro que jogo que é furado assim para jovem, ele não vai pôr jovem. Ele vai pôr quando o jogo tiver mais. Ele já colocou dois, que é mais pelos lados, mais de velocidade. Aí não colocou. E preferiu colocar o Caleri porque é um jogador mais cascudo. Tipo, eu até entendo isso aí. Mas ele já deixou claro que ele não vai ficar colocando assim os jovens em furada, assim, vamos dizer assim. Aham. Faz Querendo ou sentido não, também. ali. Querendo ou não, também ali, o Rafael também teve um papel muito importante ali nos três. Nos 15 minutos finais, né, do jogo, Pois onde que o é. Atlético Melhor em campo, estava né? pressionando, onde que o Atlético estava pressionando muito ali o time do São Paulo. Querendo ou não, jogar contra o Atlético dentro do seu domínio é complicado, apesar do jogo ter sido no Mineirão. E eu acho que talvez para os jogadores do São Paulo teria sido uma, um problema a mais se ele tivesse jogado no próprio estádio do Atlético Para Mineiro, mim, que cortou seu áudio. aqui ainda tá beleza, eu acho. Mas, enfim, lá no estádio do Atlético, eles vão colocar ali a grama sintética, né? Eles estão doidos ali para poder estrear esse gramado novo deles ali, né? E, e a vítima da vez poderia ter sido o São Paulo e dessa vez não conseguiu. Tiveram que colocar ali o, o mando de campo para o Mineirão, né? E foi bem interessante a maneira como o Atlético se portou, dando as cartas ali logo no começo. São Paulo conseguiu equilibrar o jogo, deixar é, o Atlético menos à vontade, cortou algumas possibilidades do Atlético jogar pela ala, né? Principalmente ali o Guilherme Arana, que é muito forte ali na lateral esquerda. São Paulo conseguiu neutralizar algumas ações ali do Atlético Mineiro e até tentou atacar, né? Mas a gente não viu assim um chute
de fora da área, alguma coisa. No máximo ali a gente viu uma boa jogada, que o Alisson quase meteu um golaço, numa boa jogada com o pé certo, né, com o pé direito, só que a bola foi um pouco fraca e o goleiro fez a defesa. E depois, no segundo tempo, a gente achou que talvez o São Paulo ia conseguir manter o Atlético encurralado, entrar novas peças, né? E eu acho interessante o fato de estar dando chance para o Alves e para o Ferreira, e acaba não dando chance para o Rio Francisco, que seria interessante. O Rio Francisco que, quando entrou contra a Portuguesa no Campeonato Paulista, ele foi o herói do jogo, né? Já estava ali habituado a jogar no Pacaembu com a grama sintética e poderia dar mais oportunidades para esses jovens que estão ali querendo passagem. Querendo ou não, a gente precisa ver do que eles são feitos, do que eles podem produzir, né? E a gente vê também o que o Cotia está podendo produzir, né? Querendo ou não, aí tem alguns rumores aí de pessoal da Grécia querendo entrar aí, fazer um contrato e tal, pegar ali coisas que eu mesmo não sabia, né? O Palmeiras vem fazendo um, um bom, um bom início ali da sua base, né? Então é isso. Acho que o São Paulo pode chegar ainda longe, deixando o pessoal jogar. Tem mais alguma coisa para acrescentar, Thiago? Sobre o São Paulo, sobre essa partida? Acho que o Thiaguinho tá com um problema no áudio. Não sei se ele já conseguiu resolver aqui. Deixa eu ver. Ele tava com problema no áudio. Não sei se já restabilizou lá. Se já voltou. Ele falou que ele não estava ouvindo a gente aqui, né? Enquanto ele resolve aí essa questão do áudio, eu vou só passar aí um resumão, né, da rodada, né, enquanto ele volta, até porque a gente já está chegando no final, né, a gente falou dos principais jogos e tivemos aí na rodada, né, começando no sábado lá, Ceará 2-2-0, né, no Grêmio, com destaque aí do nosso querido Pedro Raul, que só não marcou pelo Ceará até agora em uma partida, né, das que ele jogou. Então a gente tem o Pedro Raul aí começando bem, se destacando. Isso pode ser bom para o Corinthians lá na frente, né, no eventual venda dele, lembrando que ele está emprestado, né, ao Ceará pelo Corinthians. Uhum. Tivemos Neoquímica Arena, Corinthians 3, Moral 5, Vasco 0, né? Thiaguinho caiu, acho que ele deve estar restabelecendo o sinal lá, deve voltar aí para a gente finalizar. E aí tivemos também Botafogo 2, Juventude 0, né? Tudo tá passando aqui embaixo, mas bom a gente dar esses destaques aí. Atlético Mineiro e São Paulo, 0-0, que a gente comentou aqui. Espero que o Thiaguinho possa dar a versão final dele, né? Toque final. Fluminense 2, Bragantino 1. Eu acho que esse ano o Bragantino vai voltar para a Série B. Até também agora não acho deu liga. Também. Querendo ou não, eles estão fazendo uma baita de uma reforma lá do estádio deles, né? Onde que eles estão investindo totalmente o dinheiro, acho que nessa reforma. Não sei se o pessoal da Red Bull está interessado em investir no time, porque querendo ou não, algumas peças ali do Bragantino acabaram saindo para outros times, né? Até o próprio, acho que o Sacha deve ter saído e foi para Fortaleza, né? Então, você perdeu um jogador desse calibre que você tem na tua equipe, e numa Série A, que a gente sabe muito bem, até tinha comentado com você, né? O Campeonato Brasileiro, ele é muito complicado de se jogar. Você precisa tratar ele com muito carinho, com muito afeto, porque cada partida conta, cada ponto que você perde vai fazer a diferença lá na frente. E o Bragantino vem caminhando aí, vem dando check, né, nas coisas que trazem o time para a Série B, para ficar ali no Z4. E a gente vê até mesmo pelo Campeonato Paulista que eles fizeram, ainda o projeto ainda não deu liga esse ano, o time ainda não rolou. Eles trouxeram o Isidro Pita, né, que estava no Cuiabá, para permanecer na primeira divisão, mas acho que não foi suficiente. Acho que não é um cara que resolve, e para você ficar na batida da Série A,
não rola. Acho que na Série B, no campeonato ali que o Cuiabá vai disputar de novo, é um cara que vai ter mais destaque. Não à toa, lógico que é o conjunto, mas ele não foi esse diferencial todo assim que se esperava dele no Cuiabá o ano passado. Não à toa o Cuiabá tá lá na Série B. Então a gente tem essa versão. Thiaguinho tá de volta, tá legal o seu áudio aí? Agora tá tranquilo? Agora tá, eu saí, entrei de novo aqui, agora deu certo. Ah, show de bola. Então, se você quiser concluir aí o que você estava falando, deu aquela cortada, né? Se você quiser concluir para a gente finalizar, né? A gente já bateu aqui a nossa 1 hora, então a Nossa gente. meta. Enquanto você resolvia aí a sua. Era isso mesmo, foi bem na hora que eu terminei de falar mesmo que cortou meu áudio. Não, show de bola. Então, só finalizando, né? Para a gente concluir aí todas as partidas, Bahia e Santos, né? Que foi a de hoje, já vou continuar por ela aqui, 2-2, finalizado 2-2 Bahia e Santos. Tivemos também Internacional e Cruzeiro, 3-0 para o Inter, né? Com os destaques aí que o Thiago trouxe, né? Pequenos errinhos técnicos da arbitragem nacional, né? É raro, mas acontece sempre. Tivemos aí também o Mirassol conquistando seu primeiro ponto diante do Fortaleza em casa. O Mirassol fez a reforminha lá no estádio, bonitinho, tá com o Walter, ex-Corinthians, no gol, saiu do Cuiabá também, né? Tá lá no Mirassol. Tivemos no Barradão Vitória 1, Flamengo 2. Flamengo fazendo aí seus 3 pontos fora de casa. Tivemos aí um jogo polêmico, talvez não, se tratando de Varmeiras. Então tivemos Sport 1, Varmeiras 2. Quero ver se o nosso amigo português vai abrir reclamação hoje no CBF, né? Não pode, né? Nem vai tocar no assunto. Não, que isso. Ganhei porque meu time foi superior, o Veiga bateu o pênalti bem. Paz. E não foi. Não foi. Ora, pois. Enfim, né? Se eu falar, você suspeito. Então tivemos aí Palmeiras, aliás, Sport Recife 1, Palmeiras 2, lá na Ilha do Retiro, em Pernambuco. E o jogo que finalizou agora aqui na Vila Belmiro, Santos 2, Bahia 2, Fernandão, vai que é tua. Você tem a classificação aí da Série A, ô Danilo? Eu já tenho ela rapidinho aqui para você. Vamos lá. Se tiver, você pode mandar bala. Com certeza. Então, como muita gente aí está com a mesma pontuação, vou trazer aqui de uma vez só, tá? Fechou. Então, quem lidera o Campeonato Brasileiro, finda a segunda rodada, Corinthians Paulista, graças a Deus, 4 pontos, liderando o saldo de gols aí de 3, tá? Então, aí, a galera aí, até o 7º colocado, tá com 4 pontos. Então, tá diferenciando aí gols marcados, saldo de gols. Então, vamos lá. Segundo, Internacional. Terceiro, Ceará. Quarto, Fortaleza. Quinto, Botafogo. Sexto, Flamengo. E sétimo, Varmeiras. Todos com 4 pontos, tá? Oitavo colocado, do 8º até o 12º, essa galera é o bonde dos 3 pontos. Então, começando em 8º aí pelo Juventude, 9º Fluminense, 10º Grêmio, 11º Vasco da Gama e 12º Cruzeiro. Todos esses com 12 pontos, né? Do 7º colocado até o 18º, nesse momento, são os times aí que vão para a Sul-Americana 2026, né? E aí a gente vai abrir mais vagas conforme um brasileiro vencer novamente a Libertadores, que vai acontecer, espero que seja o Fortaleza. E conforme a gente tem um brasileiro vencendo a Sul-Americana, espero que seja o Corinthians. Copa do Brasil também. E aí a gente tem na 13ª posição Bahia com 2 pontos, 14º São Paulo também com 2 pontos, né? Jogo horroroso lá contra o Sport na primeira rodada, e esse jogo caótico aí contra o Atlético Mineiro na rodada atual. Temos aí o nosso querido Bragantino, como a gente estava falando, Thiago, na hora que você teve problema no áudio aí, o Bragantino está cumprindo uma cartilha aí para voltar para a Série B. Né? Eu imagino que ele vai cumprir essa cartilha, fez um Paulista fraco, tá com o brasileiro aí, não engatou, tudo bem, é segunda rodada e tudo mais, só que já jogamos aí 18 jogos, falando dos times aqui de São Paulo, 16, 18 jogos aí, e o Bragantino ainda não mostrou nada. Então, nem no Paulista, né? Isso, o Paulista do Bragantino foi muito fraco, porque a gente tem times inferiores ainda.
porque o Bragantino podia se candidatar a cair até para a Série A2 do Paulista, foi muito fraco. E aí temos o Santos, conseguiu o primeiro ponto hoje lá contra o Bahia, o Mirassol, que também conseguiu o seu primeiro ponto contra o Mirassol agora, Fortaleza. já me falha. Olhei, foi Fortaleza. Isso. Obrigado aí, Fernandão. Então, o Mirassol conseguiu seu primeiro ponto. O Sport Recife, que conseguiria o seu segundo ponto, mas, né? E o Atlético Mineiro também com um ponto na 19ª colocação. Né? E o Vitória, para encerrar, 20º nesse momento, não venceu ainda. Então, Vitória, 0 pontos. Essa é a classificação do nosso querido Brasileirão. Vamos lá. E eu sei que tá cedo ainda, mas vocês conseguem apontar 3 times que brigam para ser campeão do Campeonato Brasileiro? Quer começar, Tiagão? Vai lá. Eu vou de Inter, Flamengo. Cara, não vejo um terceiro assim forte ainda não. Mas é esses dois por enquanto. São esses dois. Inter e Flamengo para mim. Eu vejo Inter e Flamengo também. Temporada que eles terminaram e temporada que eles iniciaram agora, muito consistentes os dois. São os dois hoje melhores. E eu coloco o rival também, porque tem a ajuda da arbitragem e porque é um time muito regular. Assim, cara, não, Mas não vai ser brincadeiras à toda hora também, né? então, quando for Palmeiras e Atlético Mineiro, que é outro time também, né? Sem meu Meio pênalti não ajudado? consigo. Sem meu pênalti não consigo, o Hulk, né? Enfim. Mas assim, eu acho que ainda assim é um time consistente. Pela consistência, eu imagino que esses 3 vão brigar de novo para ser o título. Quem chegar além disso vai ser surpresa mesmo, porque são vários projetos em construção, o Botafogo, que é o atual campeão, se reconstruindo por completo, a maior parte do time saiu, o técnico saiu, então tem tudo isso aí. E você tem ali uma aposta, esse é uma aposta assim de surpresa mesmo, que é o Fortaleza. Se fizer a manutenção aí do Vojvoda, é um time que pode surpreender de novo. É uma Com aposta. certeza. Palpite mesmo. Palpite meu para campeão brasileiro aí é o Flamengo. Acho que o projeto do Flamengo não vai dar muito certo, não, de Libertadores, Super Mundial e Copa do Brasil. Acho que vai acabar focando aí vai acabar focando aí no brasileiro. E eles têm força suficiente, têm investimento também, tem toda uma infraestrutura. Eu acho que o O Internacional. problema. Pode terminar de falar. Pode falar. Mano. Não, o problema é quando vai começar a focar no brasileiro, né? Porque o Flamengo vai longe na Libertadores. Aí pode atrapalhar o Flamengo a ganhar o brasileiro, né? É que eu acho que assim, o que pega para Flamengo e Palmeiras é que eles têm que participar do Super Mundial. Isso aí quebra as pernas do time. Porque Também. muitas vezes você já está entrando num ritmo da Libertadores, do brasileiro, que querendo ou não, já vai estar ali no primeiro terço, quando for o Super Mundial, que é em julho, né? E aí, nesse momento, você racha para ficar um mês fora nos Estados Unidos, porque o calendário vai realmente parar, né? A FIFA dessa vez foi Passando vergonha, né? precisa. Então, assim, aí o Internacional pode se beneficiar disso, sendo ele o próximo time ali mais organizado, que tá com um modelo melhor. Tá. Então o Internacional pode se beneficiar. Espero que não, porque eu espero que o Inter não ganhe o brasileiro nunca mais. Mas, enfim, eu acho que o trunfo do Internacional pode ser isso, porque o Palmeiras vai passear, a gente sabe, né? Mundial não é com eles. O Botafogo vai passear também, porque não tem o time que fez a equipe chegar até lá. Então, o Fluminense também se fala. Fluminense vai lá para a galera dar risada. E o único que vai tentar alguma coisa, eu acho, também é o Flamengo, dos brasileiros. É o que tem, teoricamente, vai né? mais longe, né? Fora que a vida também não tá tão ruim, né? Se você for parar para pensar e olhar os grupos, né? Onde que os brasileiros caíram, o do Flamengo tá ali, né? Vamos jogar de igual para igual, talvez, né? mas... que você tem que ver também como é que o time e a equipe vai chegar fisicamente, né? Porque a gente já vai estar chegando no meio da temporada aqui.
né? Então você tem esse peso, os caras lá estão no final, a gente está no meio, só que é uma temporada doída, né? Você joga nos gramados aí que é quase igual jogar na rua, então tem tudo isso envolvido. Complicado. E os times que vão se classificar para Libertadores, quem vocês acham aí que talvez possa ficar entre pelo menos os top 5, vamos colocar assim? Eu vejo Agora aqui que o Flamengo é um dos fortes candidatos para Libertadores, Internacional também, acredito também no Palmeiras também de conseguir uma vaga aí na fase de grupos, e eu acredito que fechando aí talvez possa vir o Corinthians, para sair dessa ziquezilha, né, de ficar em pré-Libertadores. Eu acho que também, talvez, com um pouco de vergonha na cara, tentando muito, assim, com muita força, o São Paulo. São Paulo aí ficando em quinto ali, eu acho que já tá de ótimo tamanho já. eu acho que eu te acompanho nessa aí, eu acho que vai ter aí Flamengo, Palmeiras, Inter, Corinthians. Eu acho que se o Corinthians mantiver realmente aí essa galera, tem condições. Eu acho que disputa, tem vários times aí que estão nesse nível de construção do projeto. O do Corinthians está um pouquinho à frente, porque vem do ano passado e os caras estão ficando. Então, a menos que a janela do meio do ano seja muito agressiva contra o Corinthians, e se o elenco mantiver, eu acho que o Corinthians tem condições sim de brigar aí no G4, pelo menos pela quarta posição ali, legal. E aí, para completar aí G5 e G6, olha, eu diria que seria Grêmio e Cruzeiro. Eu acho que o trabalho do Cruzeiro ainda vai amadurecer durante o ano. Então, eu acho que pode ser essa galera aí. O São Paulo, do jeito que tá ali, tá inconsistente ainda. Acho que o Zubeldia ainda não conseguiu encontrar o São Paulo ideal. Então, acho que ele tá na segunda briga, vai ficar nessa transição aí. E o Fortaleza também, acho que ele tá esse bolo assim. E o Fortaleza também acho que é uma surpresa, né? Pode se aproveitar do fato de Palmeiras e Flamengo estarem passeando lá nos Estados Unidos. E para você, Thiago, o que você acha aí? Quem que vai chegar no top 5 para configurar aí a Libertadores direto? Então, o Flamengo e Inter, né? Que eu já falei que é briga por título, né? Aí tem Palmeiras. Aí o Atlético Mineiro, que vocês não colocaram, eu colocaria também. Aí a última vaga, eu acho que fica entre São Paulo e Corinthians mesmo. São 6, né? São G6, quinto e sexto vai para Então, pré-Libertadores. seria mais ou menos isso mesmo. São Paulo, Corinthians, Inter, Palmeiras, Flamengo e Atlético Legal. Mineiro, né? Pronto. É isso. Bom, acho que é isso aí. Acho que por hoje é só. Agradecer aí a presença de vocês. Tiago, muito obrigado aí pela tua presença. Venha mais vezes participar aqui do Central da Resenha. Que nem eu falo pro Pode pessoal toda deixar. vez no final do vídeo. Isso aqui é uma reunião de amigos da faculdade, onde que a gente tá conseguindo levar assim, a nossa amizade para um futuro distante, né? Que a gente consiga permanecer unido aí por muito mais anos e também é uma maneira da gente se juntar aí, fazer uma atividade juntos aqui, algo que a gente nem gosta muito de falar, que é futebol. A gente passou vários anos da nossa formação falando sobre o futebol ali, um brincando com Antes o de outro, começar um as zoando com aulas, o outro, né? ali no intervalo também, né? Então tinha Sim. as polêmicas também durante a semana e trazendo esses fatos assim era bastante legal ali para nossa convivência. Então eu A queria Central da Resenha agradecer. tá vindo pro YouTube agora. Essa resenha acontece há muitos anos. Então, eu queria Pois é. agradecer a tua presença. Obrigado por você ter participado aí com a gente. Lembrando que seu lugar, sua cadeira cativa está aqui guardada com a gente, né? A gente espera ainda que os outros dois integrantes apareçam. A gente sabe que tem estrelas daquelas que tem a coloração prateada que você cola ali no álbum de figurinha, que é difícil de tirar, difícil de aparecer, né? Quem sabe um dia eles possam aparecer também. Mas
eu tenho certeza que a tua presença aqui só abrilhanta ainda mais o nosso trabalho aqui, querendo ou não, durante essa semana, a gente repercutir também o que os times fazem. Não é um trabalho bairrista, a gente não fica apenas focado aqui nos 4 grandes clubes, lembrando que um dos nossos integrantes é santista, então a gente não mantém esse foco total no Santos, a gente mantém mais o foco para outros times, tanto é que a gente até, eu confesso que eu vejo alguns trabalhos do Rogério, então eu acabo acompanhando ali o Fortaleza, os times de Fortaleza, o Ceará, acompanho também o Bahia, acompanho também alguns trabalhos ali do pessoal do Nordeste, né? Bem interessante ver ali a Copa do Nordeste também. E eu sei que vai agregar aí para o nosso trabalho, não só o pessoal de São Paulo, do Rio de Janeiro, talvez o pessoal de Minas, mas também o pessoal de todo o Nordeste. Você que está assistindo a gente aí, muito obrigado. Pode se despedir, Thiago. Fica à vontade. Não, eu agradeço aí e espero estar muitas vezes aí com vocês. Vai dar continuidade aí que a gente sempre fez, né? Só que agora online aí para todo mundo ver também. Bacana. E aí, Danilo, deixa suas considerações finais. A gente tem a esperança aí de bons jogos durante a semana, né? De Sul-Americana, torcendo, ou talvez não, para a recuperação do Corinthians durante a semana, torcendo para o São Paulo também apresentar um bom resultado também pela Libertadores e também o campeonato também o Campeonato Brasileiro, que é importante, né? Querendo ou não, esse ano parece que está bem competitivo e são poucos times que vão ceder pontos para os nossos times. É isso aí. Então, galera, obrigado mais uma vez para você que assistiu aqui, para você que assistiu tudo ou nos ouviu, deixou só rolando o vídeo aí, ouviu a gente, que a gente tenha uma próxima rodada excelente, principalmente para o Corinthians, que a gente ganha aí na Sul-Americana. Espero que o São Paulo não ganhe. Fé em Deus, espero que o VAR não ajude o Palmeiras. E que a gente. Cortou o áudio aí. Na hora que ele está se despedindo, cortou o áudio. Mas, enfim, agradecer a presença de todos vocês que estão assistindo esse conteúdo aqui. A gente passou um pouquinho do horário que a gente tinha pré-estabelecido. Danilo, voltou? Cortou o teu áudio, Danilo. Se você quiser fazer de novo a ponderação. Com certeza vocês estão me ouvindo legal agora? Não, agora tá. Fechou. Eu estava ouvindo vocês desde todo momento. Para mim não cortou. Não sei o que rolou aí. Mas enfim, então só para finalizar rapidinho, que a gente tem uma ótima rodada nessa que começa aí na terça-feira já com a Sul-Americana aí de novo. Que a gente tem principalmente os brasileiros. Eu torço para os brasileiros irem bem nas competições continentais, independente se é o meu time, se é time que é ajudado pelo VAR ou não. Mas espero que a gente tenha uma boa rodada e que todo mundo conquiste aí os pontos necessários para que a gente domine de novo aqui a América do Sul e doutrine a Conmebol. Só isso. Vamos embora. Até a próxima, galera. Valeu, pessoal. Não deixe de deixar o teu like, não deixe de inscrever nos nossos canais aí do YouTube, as contas do Instagram também pode acompanhar a gente aí também, que alguns trazem algumas notícias aí também. Um forte abraço, tudo de bom sempre, um ótimo domingo, uma boa semana para todos. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Até mais.